Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode assentar. Queridos, com a graça e com a permissão de Deus, mais uma noite nós estamos aqui na presença do Pai para buscar a sua face, para adorar o seu nome. Porque esse é o propósito de cada um de nós, adorar a Deus, louvar o seu nome, tendo aquela certeza que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Aonde há louvor e adoração, Deus se faz presente. E eu espero que na noite de hoje o seu coração esteja adorando a Deus. No seu espírito você esteja glorificando o nome dele. Porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Pois ele é o nosso Deus. E ele é o Deus que se fez carne e se entregou por nós. Morreu em nosso lugar. Morreu a nossa morte. Sofreu tanto só por nos amar. Sofreu tanto porque o seu amor é tão grande para com cada um de nós. Mas na noite de hoje nós aqui estamos também dando prosseguimento numa campanha na qual nós dobramos nosso joelho e nós buscamos o Senhor. Mas antes de nós buscarmos ao Senhor em oração, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E eu convido cada um de vocês, nesse momento, a colocar-se em pé. Agora, diante de Deus, abrindo o seu coração e dizendo: Deus, fala comigo. Curva a sua cabeça e fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Fala ao meu coração. Porque se o Senhor falar com você, com certeza isso vai gerar fé. E com certeza é através da fé que nós agradamos a Deus. Então peça para Deus: fala comigo através da sua palavra. E abençoa a minha vida no decorrer desse culto. Que a sua mão se estenda sobre mim. E que o meu coração possa receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim nesta noite. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na tua casa, estamos na tua presença. E agora é o momento em que nós vamos ouvir a sua voz. Fala conosco, nos ensine. Que a sua palavra seja para fortalecer, para exortar, para corrigir, para ensinar, para consolar, para confortar cada um dos seus filhos que aqui estão. No nome de Jesus eu te peço, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pode assentar, queridos. O som tá bom? Tá dando para ouvir? Aí atrás, Paulo, tá dando para ouvir? Então vamos lá, Jefferson. Vamos lá. Amados, nós estamos numa noite de campanha, uma noite na qual nós vamos dobrar nosso joelho e vamos entrar na presença de Deus. Mas é importante sempre nós ouvirmos uma palavra, porque aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que gera fé no nosso coração. E o texto que eu separei nessa noite está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. E essa palavra faz parte do Sermão da Montanha, quando Jesus estava ensinando as multidões ali no monte. E no versículo 24, o Senhor Jesus ensina dizendo
todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui Jesus, falando para os seus discípulos, ensinando eles, mostrando a importância de nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática e obedece, eu vou comparar com um homem sábio, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A importância disso, desse ensinamento, Jesus mostrando que a pessoa, quando vai construir uma casa, ela procura um terreno bom, no qual ela possa fazer um bom alicerce para poder levantar a sua casa. Assim também a nossa vida de fé, a nossa caminhada na palavra de Deus, porque todos nós estamos caminhando para o céu e nós precisamos estar firmados, estar firme no caminho do Senhor. E então ele usa como ilustração a construção de uma casa. Uma pessoa prudente, quando vai construir, além de escolher um bom terreno, ela faz um bom alicerce. Ela cava o alicerce. Quanto mais profundo, mais seguro ficará a casa. Faz as sapatas, as brocas profundas, coloca lá ferragens, concreta, e depois assenta os tijolos sobre um bom alicerce. E a casa construída, bonita, no qual ele vai morar com sua família. E aqui então Jesus chama a atenção, mas vem os dias maus. A tempestade, a chuva. Aqui ele diz que sobre essa casa veio uma chuva torrencial. Até mesmo as enxurradas vieram contra aquela casa. Vendaval soprou sobre a casa e ela não foi abalada. Ainda falei, combateram contra ela, mas a casa permaneceu firme. Então Jesus mostrava a importância de uma casa bem construída. E assim é a nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus, é importante nós ouvirmos a palavra e a praticarmos, obedecermos, sabermos a importância de conhecer, de ler, de meditar, de guardar no coração. O salmista Davi dizia: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é importante guardar a palavra no coração, não apenas ouvir, mas guardar e praticar a palavra. Também buscar a direção de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz na verdade. Então uma pessoa que quer ter uma vida espiritual firmada, uma vida com Deus vitoriosa, ela sempre busca a direção. Deixa o Espírito Santo dirigir sua vida. Procura sempre orar e procurar ouvir a voz de Deus. Então é importante a pessoa sempre
ouvir a palavra, guardar no coração, praticar, buscar a direção de Deus, porque na nossa vida, o próprio Jesus nos orienta sobre as aflições, sobre os dias maus. Toda pessoa enfrenta lutas, os dias maus, vendavais na sua vida, dias de incertezas, dias nos quais ela chora, dias nos quais ela se preocupa, mas se ela está firmada na rocha, se ela está firme na fé, se ela tem um bom alicerce, oração, conhecimento, ela sabe que Deus é o seu socorro bem presente. Ela sabe que o Senhor não a abandona, que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor é a sua sombra, à sua direita. Ela sabe que Deus sempre abre uma porta de escape. Por isso é importante você ouvir a palavra e colocar em prática. Buscar a Deus em oração, se fortalecer lendo a palavra, se fortalecer no jejum, participar de reuniões como essa, dobrar o joelho, buscar a presença de Deus, porque você sabe, todo aquele que busca encontra. Nós aprendemos isso, e nós vamos buscar a Deus e vamos encontrá-lo quando nós buscarmos de todo o coração. Por maior que seja a luta, por maior que seja a sua preocupação, por mais desafiador que seja o problema, através da oração, muralhas caem, portas se abrem, obstáculos são removidos. Se até for necessário, o mar se abre, mas Deus, Ele ouve a sua oração, porque você guardou a sua palavra. E Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Por isso é importante você ouvir a palavra e praticar, porque você sabe que ao levantar os seus olhos para os montes, o seu socorro virá do Senhor. Quando você levanta os seus olhos, seu socorro não vem do homem, não vem de ninguém dessa terra, mas o seu socorro vem do Senhor. Deus é o socorro bem presente, é aquele que responde à sua oração. Por isso, venha a tempestade que vier, venha a luta que vier, venha os dias maus, venha a notícia ruim, pode se vir contra a sua vida, você não vai ser abalado, porque você está firmado, está firme na rocha, está firme na presença de Deus. É diferente uma pessoa que não conhece a Deus, porque aquela pessoa que teme a Deus, que coloca a palavra de Deus em prática, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Pode estar seco ao seu derredor, mas ele está com as raízes firmadas. As suas raízes buscam água lá no fundo, e as suas folhas sempre estão verdes. Alegria, paz, gozo. E os frutos surgem, porque ele está ali plantado junto a ribeiros de água. Por mais seco que esteja a terra, por maior que seja o deserto, mas aquela pessoa que está firmada em Deus, firmada na rocha, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. As folhas não caem, ou seja, o seu testemunho é maravilhoso, a sua alegria é contagiante, a sua felicidade é real, a sua paz é verdadeira, e os frutos ele vai produzir em abundância. É diferente daquela pessoa que ouve a palavra, que gosta da palavra, que diz até eu acredito na palavra, mas ela não leva a sério,
ela não obedece. Não se preocupa em orar. Não se preocupa em conhecer a Deus. No dia da adversidade, no dia em que a chuva for pesada, no dia que o vendaval soprar forte, por mais bonito que ela pareça, mas se ela não estiver na rocha, estiver na areia, a água vai levar a areia embora. A casa não vai ter segurança, o vendaval vai derrubar, a casa vai cair, porque ele não se preocupou em firmar os alicerces, em cavar, em orar, em buscar, em obedecer. Então, por isso que muita gente naufraga, por isso que muita gente não tem vitória, por isso que muita gente, apesar de conhecer a palavra de Deus, sofre, porque ela apenas conhece a palavra, mas ela não obedece, mas ela não se preocupa em levar as coisas de Deus a sério. Eu fico feliz de olhar para cada um de vocês nessa noite aqui e ver a fé com a qual vocês vêm para a casa do Senhor, para dobrar o seu joelho, para buscar a Deus. Isso agrada ao Senhor. E com certeza, se eu me agrado de vê-los aqui, imagina Deus que conhece o nosso coração, Deus que olha oculto e escondido, Deus que sabe que vai no profundo da sua alma. Com certeza, Deus já tem uma bênção preparada para a sua vida nessa noite. Deus tem uma bênção preparada para você, minha querida, meu querido irmão. Então nós vamos dobrar o joelho já já. Vamos buscar a Deus. E sabendo que todo aquele que se humilha, Deus o exalta. Está escrito: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero um milagre na minha vida. Senhor, eu não sou nada sem a sua presença. Deus, eu preciso na minha casa da sua graça. A minha família, o meu doente, aquela pessoa que está escrava de um vício, aquela pessoa que foi desenganada pela ciência. Senhor, eu preciso. E uma coisa certa, da mesma forma que o Senhor atendeu aquela mulher que era estrangeira e pediu misericórdia, minha filha está doente, está para morrer. O Senhor teve misericórdia e ela voltou para sua casa e a sua filha estava curada. Aquele centurião que estava com o servo enfermo na sua casa, falou com Jesus e ele creu, e quando voltou para sua casa, seu servo já estava curado. Por quê? Porque quando a gente busca Deus, quando a gente busca o Senhor com o coração quebrantado, com o coração sincero, tenha certeza que o céu se abre, a mão de Deus se estende e o milagre acontece na sua vida. Então esta é uma noite de milagres, essa é uma noite de maravilhas. Deus tem uma bênção preparada para cada um de vocês. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Levante a mão para o céu, levante a outra e aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte.